Dando continuidade nos estudos de casos, nós estamos no último caso. A família Oliveira é composta da senhora Margarida, do seu companheiro, senhor Air, e dos filhos de Margarida Carmen, de 12 anos, Isadora, de 7, Horácio, de 3 e Jair, de 1 ano. A vida Margarida é uma história de dependência química, álcool, maconha e pasta base, roubo, prostituição e tráfico de droga. Margarida e seu companheiro chegaram ao centro espírita após cumprir pena de tráfico de drogas. Margarida relatou que sua mãe é professora universitária em outro estado brasileiro e que ela usa droga desde sua adolescência, chegando a vender um carro da sua mãe e usando todo o dinheiro com as drogas. Ao sair do presídio, o centro espírita prestou toda a assistência necessária a Margarida e sua família. Porém, pouco tempo depois, juntamente com seu companheiro, voltou a furtar e a traficar e usar drogas, chegando a levar as crianças a praticar os furtos, terminando por ser presa novamente. Novamente, sai do presídio e retorna ao uso das drogas, tendo o hábito de abandonar o lar por período de 2 a 3 dias, deixando as crianças em casa abandonadas. Em uma visita domiciliar, encontramos o seu companheiro com outra mulher usando drogas junto com as crianças e as mesmas sem alimento. Nesse dia, entramos em contato com o Conselho Tutelar para uma visita ao lar e tomar as medidas necessárias, sendo as crianças recolhidas a um lar provisório. Essa história real de atendimento no Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, na Fundação Espírita Rachel Stengruber. É mais uma história com envolvimento com as drogas, mas com uma complexidade maior que as outras 2 histórias. Temos um amigo que é juiz. E ele desenvolve um trabalho no presídio com o Evangelho, a realização do Evangelho. E ligou para a Fundação Espírita Rachel Stengruber, solicitando auxílio à senhora Margarida. Assim que a senhora Margarida saiu do presídio, os seus filhos estavam cada um em um lar. Foi um processo de acolhimento às crianças, um processo de organização do novo lar. As crianças de Margarida estavam com famílias que já estavam em processo, para aquelas famílias já considerando as crianças como seus filhos. Mas junto com a senhora Margarida, nós, do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, conseguimos, com muita dificuldade, trazer todos os filhos da Margarida a um lar próximo à Fundação Espírita Rachel Stengruber. Passamos a realizar visitas domiciliares, o Evangelho no lar, o convite para a participação das reuniões. Margarida era casada, seu esposo, com uma ligação muito forte com o tráfico, chegando a vender drogas em um local em Cuiabá com as crianças.
ele vendia droga, o menor de 1 ano, a criança de 1 ano, ficava com ele no colo. A filha mais velha relatava que ele vendia droga com a criança no colo. Margarida tem sua mãe em um outro estado. Tentamos contato com sua mãe para aproximação com a família. Não conseguimos este contato. Em uma das visitas, como relatamos aqui, encontramos o esposo, que Margarida estava há 2 dias fora do lar, usando droga. Neste dia, nós entramos em contato com o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar aproximou deste lar e levou as crianças para um lar provisório. Hoje, meus irmãos, neste momento, passado alguns meses após o acolhimento das crianças a esse lar provisório, Margarida volta a furtar. Sempre nos diálogos com eles, nós fazíamos o convite para a reflexão dos atos praticados. Ela tinha o nosso telefone, uma vez que quando o nosso amigo, o juiz, passou o nosso contato, para que ela entrasse em contato conosco, então ela tinha o nosso celular. Quando o nosso Reinaldo Nobres Pontes esteve em Cuiabá pela última vez, num curso da promoção social espírita, fomos pegar ele no aeroporto. No trajeto do aeroporto ao hotel, recebemos uma ligação da Margarida, aliás, do esposo da Margarida, dizendo que eles tinham praticado um furto em uma loja. Paramos o carro para atender a ligação, porque ela sempre ligava. E ela disse que tinha praticado um furto. E ela disse: você disse que quando houvesse um arrependimento, que a gente pudesse refletir. E eu estou ligando para conversar com você, para saber qual é a nossa atitude. Eu disse: a atitude, ela necessita ser tomada por vocês. E isso não era o primeiro furto depois do acolhimento, já no centro espírita. Já havia acontecido outros furtos, e a nossa percepção nos furtos era as roupas das crianças, né? E objetos caros no lar. O nosso convívio com esta família foi cerca de mais ou menos uns 5 meses. Quando ela voltou ao presídio, retornou ao presídio, ela praticou alguns atos também no presídio, tendo a sua pena dobrada. Suas crianças já no lar, o seu esposo assassinado. Após o seu assassinato, recebemos uma ligação na Fundação Espírita Rachel Stengruber, das pessoas que possuíam os objetos, as roupas do seu esposo, dizendo que queriam levar os objetos dele para a Fundação Espírita Rachel Stengruber, porque ele falava muito de nós. E falava da importância do trabalho da Fundação Espírita Rachel Stengruber, chegando a encaminhar algumas pessoas que moravam próximo à rodoviária para a fundação, para atendimento. Percebe, meus irmãos, que a semente, mesmo com toda a dificuldade dele, ele entendia e compreendia aquele trabalho
mas não ainda nesta vida. Ele tinha uma postura de muita verdade, porque ele desencarnou. A nossa Margarida já não. Ela mentia muito. As filhas já também tinham as mesmas atitudes da mãe. Já estavam roubando, porque ela roubava. E ela levava as crianças. Um dia ela foi presa, e uma trabalhadora da fundação, que é advogada, foi lá pegar as crianças. Então, meus irmãos, visitamos depois as crianças no lar provisório. Hoje, a senhora Margarida saiu do presídio. Encontramos ela no centro de Cuiabá. Quando ela saiu do presídio, ela entrou em contato conosco. A Fundação Espírita Rachel Strenguber, ela não fecha as portas para ninguém. E ela disse, pedindo para retornar, eu disse a ela que ela tinha total liberdade, como todas as pessoas têm a liberdade de retornar. Mas ela disse que ela tinha muita vergonha de retornar. Cerca de 15 dias, recebemos uma ligação de uma profissional de uma instituição que acompanha reeducandos, e ela dizendo da necessidade que a senhora Margarida está passando. Ela saiu do presídio, cumpriu sua pena, estava trabalhando, mas hoje ela voltou a usar as drogas novamente. Seus filhos, os 2 menores, foram adotados. As 2 mais velhas ainda encontram no lar. No primeiro momento, nós fizemos o desligamento desta família, do trabalho da promoção social espírita, pós o encaminhamento das crianças. E nesta família, aconteceu algumas questões interessantes com os trabalhadores. Alguns trabalhadores queriam levar as crianças para suas casas. E nós, com uma postura serena, coordenando o trabalho, convidamos os trabalhadores a uma reflexão sobre a importância de acolher essas crianças com os recursos que a comunidade oferecia, uma vez que hoje nós temos toda uma legislação brasileira do processo de adoção, que se quisesse adotar essas crianças, deveriam passar por todo o processo. Então elas foram para o lar provisório. E no nosso entendimento, nas nossas avaliações, na Fundação Espírita Rachel Strenguber, chegamos à conclusão que foi o melhor encaminhar essas crianças a este lar. Em uma reunião mediúnica, houve uma comunicação a respeito desta família. O objetivo do centro espírita era o acolhimento das crianças, porque já havia todo um processo de espírito acompanhando as meninas na comunidade para o estupro. Então, meus irmãos, percebe que um pequeno espaço, mas também plantamos a semente. Conversamos com ela, quando ela liga, e ela tem lido várias obras espíritas. Ela é muito inteligente. Ela, meus irmãos, necessita da vontade que a nossa Neide
apresenta na história dela. O nosso processo não foi abandonar esta família. Foi um processo que, em todo esse trabalho da estruturação, nós, no trabalho, no acolhimento dessas famílias, nós temos na entrevista, a primeira entrevista de acolhimento, as normas deste trabalho, as regras deste trabalho. Imagine nós jogando peteca em um prédio, na cobertura de um prédio, jogando sem paredes e colocando parede. Percebe? Nós colocamos ali a parede para ter estrutura para jogar a peteca. Neste trabalho da promoção social espírita, é necessário as normas, as regras da participação nas atividades. Na promoção social espírita, a orientação da Federação Espírita Brasileira, da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, que está no manual do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, não devemos trocar objetos, materiais, qualquer coisa que seja, em troca da participação das famílias nas atividades. É sempre um processo educativo, é sempre um processo. No processo da inclusão, é muito importante a pactuação deste envolvimento da família e perceber o interesse da família. No caso da nossa Margarida, não houve o cumprimento de todas as normas e todas as regras pactuadas. Foi com a nossa Margarida que reestruturamos a forma do acompanhamento com as famílias. Com a nossa Margarida surgiu a construção do projeto de vida. Em um dos momentos do acolhimento com ela, nós fizemos a proposta para ela, para que ela escrevesse o seu projeto de vida. Então, passando mais ou menos uns 15 dias após esse diálogo, ela escreve o seu projeto de vida e nos entrega. Mas não teve êxito nas propostas de curto prazo. Do presídio, fomos visitar ela algumas vezes. Do presídio, ela escreve uma carta para nós, agradecendo pelo acolhimento, pelo envolvimento. Nessa história, meus irmãos, foi uma lição exemplar. Em algumas histórias, há um envolvimento muito grande nosso. Com essa história, em tantas outras histórias, nós envolvemos, às vezes, na mesma sintonia e na mesma energia do irmão. Então, para nós, quando nós percebemos, porque é uma história, meus irmãos, o esposo de Margarida, além do tráfico, ele também era pistoleiro. Então, é uma história de vida que requer de nós uma preparação muito grande para um atendimento de uma família dessa natureza. Com essa família também, meus irmãos, houve todo o processo que nós falamos das famílias anteriores. Houve toda a preparação dos trabalhadores, o atendimento individual para essa família, o encaminhamento às políticas públicas, às reuniões.
todo o trabalho que foi realizado com as outras famílias, com essa família também. Mas ela permaneceu muito pouco tempo no trabalho. Nós temos uma companheira espírita, que é odontóloga, que trabalha neste presídio. E ela conversava muito com a Margarida, porque ela não está mais no presídio. E ela sempre relatava para essa trabalhadora da Federação Espírita do momento em que ela passou na Fundação Espírita Rachel Stengruber e ela não abraçou as oportunidades que chegou até ela. E muito arrependida, dizendo que gostaria de voltar, mas que tinha muita vergonha do retorno. Ela chegou a frequentar também a igreja evangélica, mas hoje, no último diálogo com ela não estava mais frequentando a igreja evangélica, envolveu com as drogas novamente, com seu atual namorado. Então, meus irmãos, percebe que neste atendimento não houve toda o êxito que houve da Neide e também da outra história. Mas não frustramos com a não promoção da Margarida, pelo contrário. O nosso propósito foi semear o amor. E semeamos o amor na família da Margarida. Os seus filhos, os profissionais que acompanham as crianças no lar provisório, ligam sempre na fundação, pedindo que os trabalhadores da fundação vá visitá-los. Criou-se um laço forte, um laço fraterno, amoroso com esta família. Plantamos a semente do amor, que um dia ela vai germinar. E que seu esposo, neste momento, onde ele estiver na espiritualidade, que receba o nosso acolhimento, o nosso carinho e o nosso amor. No caso da Margarida e sua família, que nem sempre nós vamos obter respostas imediatas. E é fundamental que nós lembremos sempre, um trabalho como esse, ele é mediato, não imediato. Fundamental perceber o espírito imortal sendo convidado a se olhar. Aquilo que nós trabalhamos ontem, se nós buscarmos num trabalho como esse respostas imediatas, nós vamos nos frustrar muito. Nós nos lembramos que há 2 anos atrás, lá na Fundação Espírita Rachel Stengruber, nós fizemos um estudo com os trabalhadores e esse caso foi nos apresentado para uma reflexão, porque as crianças tinham comida azeda para comer quando tinham. E as pessoas falavam, mas elas comem comida azeda e não ficam mal. Nossos filhos comem qualquer coisinha estragada e passam mal danado. A gente vê as bênçãos dos benfeitores até nessa hora, que neutraliza as ações até das bactérias para poder aquelas crianças, né, nesse lar ter pelo menos uma nutrição a partir de uma comida azeda. A gente lembra do Chico que tinha que lamber ferida do seu irmão adotivo, né, filho da sua madrinha, e ele era cuidado pela madrinha,
e ele tinha que lamber a ferida, porque era uma simpatia. E ele via a sua mãe colocar um pó, que muito provavelmente era um pó antisséptico, na ferida antes dele lamber. Então, esses recursos existem. E é importante que nós não fiquemos angustiados, porque nós lembramos que naquela ocasião, várias pessoas queriam levar as crianças para casa, como a Silva colocou. Aí você leva a criança para a sua casa, numa situação que não é dela, daqui a 15, 20 dias devolve a criança para a mesma situação, que é diferente de uma adoção definitiva. Quando se leva temporariamente, é pior, porque a criança sai da realidade que ela está vivendo, passa a viver uma outra realidade, para depois ser devolvida à realidade anterior. Então isso para a criança é até traumatizante, diferente de uma adoção definitiva, como aconteceu com as duas crianças mais novas. A gente sabe que a adoção de crianças mais velhas é muito mais difícil, e muito provavelmente é o que vai acontecer com as duas crianças mais velhas. Mas o que nós já estamos encaminhando para o encerramento das nossas atividades, e nós gostaríamos novamente de refletir a lei maior, essa lei que nos convida ao amor, à caridade e à justiça. Depois de tudo que nós trabalhamos nesses 2 dias e meio, é muito importante que nós estejamos bastante compenetrados do sentido de todo o trabalho do bem nas nossas vidas, não apenas o trabalho do serviço de assistência e promoção social espírita. Qualquer esforço no bem que nós fizermos é para o bem de nós mesmos e é para o bem da coletividade. Esse esforço no bem é resultado daquela tríade que nós trabalhamos também no nosso seminário: eu, espírito imortal, leis divinas e Deus. Deus, o Criador de todos nós, o Criador do universo, criou as leis para nortear as nossas vidas. E Deus foi tão previdente que colocou essas leis na nossa própria consciência. Não existe um livro que nós vamos contactar com as leis fora de nós. Elas já estão na nossa consciência. Elas estão de forma latente, e o nosso grande compromisso consciencial, existencial, é conhecer essas leis. É o que é colocado na resposta da questão 115 de O Livro dos Espíritos. Todos nós somos criados simples e ignorantes, e temos um compromisso com a nossa consciência de conhecer a verdade para nos aproximarmos de Deus. Nesse conhecimento, nós vamos adquirir a pura e eterna felicidade, que é o que preconiza a lei de justiça. Só é possível a partir de uma entrega, a entrega que nós fazemos ao Criador e às suas leis. E como que nós nos entregamos? Desenvolvendo as virtudes essenciais da vida em nós mesmos. Então nós temos a lei de amor, justiça e caridade. Nós temos as virtudes do amor, da justiça e da caridade. A lei nós nos entregamos. Essa é a lei maior que conduz todas as demais leis, que estão todas em comunhão com esta aqui.
Desenvolver o amor, a justiça e a caridade é o esforço que nós fazemos. E o trabalho do bem com Jesus é uma das ferramentas para realizar esse esforço de nos tornarmos virtuosos. Se nós nos encastelarmos no nosso egoísmo, na acomodação, na busca dos prazeres da vida, sem fazer o esforço de realizar o bem no limite das nossas forças, como trabalhamos bastante na manhã de ontem, se nós fizermos isso, nos entregarmos a situações puramente materiais, com todo o manancial espiritual que nós temos à disposição, será para cada um de nós muito triste, porque no dia do juízo, nós que não nos sintonizamos com a lei de justiça, estaremos entregues ao remorso, a um processo tardio de percepção da realidade. Então, é aquilo que nós simbolizamos, que Jesus simboliza com o descer de Jerusalém para Jericó. Então, resgatando essa fala, descer de Jerusalém para Jericó é estar nesse movimento injusto conosco e com o nosso próximo. Temos o livre-arbítrio para fazer esse tipo de escolha, agir com injustiça, com desamor e com descaridade para nós mesmos e para o nosso próximo. Podemos, mas não nos convém. O que nos convém é o exercício da justiça, do amor e da caridade. A caridade no sentido amplo, como a entendia Jesus: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. A caridade material é um meio que nós praticamos a caridade moral, que é exatamente essa lei maior nos convida. Quando Allan Kardec fala fora da caridade não há salvação, ele está se referindo a essa prática do amor, da justiça e da caridade. Esse processo de transformação interior, que todos nós somos convidados, não é imposto. Deus não impõe nenhuma das suas leis até nós. Se nós nos afastamos da lei de amor, justiça e caridade, vem outra lei que está intimamente ligada à lei de justiça, que é a lei de causa e efeito. Se nós agirmos de forma injusta, desamorosa e descaridosa conosco, com o próximo, com a vida, a lei de causa e efeito nos traz os efeitos dessa ação que realizarmos. Os efeitos serão sempre dolorosos, muito sofridos. Os nossos irmãos que encontramos em situação de sofrimento agiram assim, com desamor, com injustiça e com descaridade. Caíram em poder dos salteadores desse desamor, dessa injustiça e dessa descaridade. E ficaram despojados de tudo, cobertos de ferimentos e semi-mortos. Estão conosco, nos ensinando indiretamente. Ajam no amor, ajam com justiça, ajam com caridade, porque logo mais, caso você não haja assim, você poderá estar aqui
passando pela mesma experiência que eu estou passando. Não tenhamos dúvida disso, que se nós não realizarmos o bem no limite das nossas forças, nós que temos o manancial que esse homem aqui trouxe para nós, com certeza os efeitos dessa causa serão muito dolorosos. Ao contrário, se nós fizermos todos os esforços possíveis, superando definitivamente a preguiça que que interfere muito nas questões existenciais da nossa vida, que nós já cultuamos durante muitas e muitas existências: preguiça, indiferença social, crueldade. Tudo isso nós já cultuamos muito no nosso passado espiritual. Está na hora de cultivar o esforço continuado, a paciência, a perseverança. Está na hora de cultivar a justiça, o amor e a caridade. Utilizando desses recursos que o Criador nos colocou no limite das nossas forças, com certeza os efeitos serão maravilhosos. E lembrando da companheira que nós falamos sobre ela ontem, que acreditava que seria recebida de braços abertos em festa por Dr. Bezerra de Menezes, por ter feito algumas coisas no movimento espírita, numa cidade do interior do nosso estado. É importante que nós reflitamos nesses exemplos, porque não é com alguma coisinha que a gente faça por desencargo de consciência que nós seremos recebidos em festa. Só seremos recebidos em festa se estivermos em sintonia com a mensagem de Jesus, em espírito e verdade, como Ele nos ensinou. Eu sou o caminho para a verdade e para a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É o convite milenar que Ele nos faz. Sempre é tempo de aceitar esse convite. Aceitemos. No livro Amor e Sabedoria, de Emmanuel, ele nos fala de que uma única vez ele viu o apóstolo Paulo. Foi quando, saindo do circo, na Via Ápia, logo depois de ter sido comunicado por Ana que Lívia havia dado testemunho a Jesus e sendo devorada pelas feras, pelos leões, e ele estava com um camafeu na mão, onde estava ali a imagem dela e dele, o que havia restado. E quando ele estava na carruagem, na Via Ápia, os cavalos se disparam e um jovem cristão entra à frente e detém os cavalos. Quando ele desce para agradecê-lo, aí ele então disse: lá estava este agricultor de almas, que é o apóstolo Paulo. Ele diz mais ou menos assim: o meu olhar se cruzou com o olhar deste agricultor de almas. Ele me disse uma meia dúzia de palavras que foi o suficiente para nunca mais esquecê-lo, cujas palavras assentaram no deserto da minha alma, quais gotas de orvalhos, me sinalizando novos rumos de amor a Jesus.
E aí nós vamos entender a caridade no seu sentido mais profundo, quando Allan Kardec pergunta aos bons espíritos: qual o sentido da caridade conforme entendia Jesus? Benevolência, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Essa é a grande proposta da doutrina espírita, de estar nos ajudando a entender e a internalizar para que possamos vivenciar essa caridade. Então nós estamos vendo que esse é um momento muito oportuno que todos nós estamos vivenciando. Como nossa Silvia colocou, hoje a Fundação Espírita Rachel Stengluber, ela funciona como o campo experimental, um laboratório da nossa federativa, como todas as demais também casas, porque nós fazemos um trabalho de troca de ideias, de socialização dos trabalhos. E inicialmente essa instituição, que foi criada por essa enfermeira Rachel Stengluber, que veio para o Brasil na década de 50, logo depois, ao término da Segunda Guerra, ela, como enfermeira da Cruz Vermelha, ela teve o irmão que veio para o Brasil, e este irmão escrevia dizendo das dificuldades, das necessidades que havia então, principalmente no Mato Grosso à época. E ela veio visitar o irmão e detectou as necessidades, a miséria e as dificuldades. Imaginemos hoje como é difícil nós estarmos adentrando a intimidade do nosso estado. Imaginemos naquela época sem estradas e as dificuldades que eram. Ela voltou para a Suíça, fez um curso de obstetrícia e também de odontologia prática para poder atender as necessidades daqueles que ela se deparou. Para termos uma ideia, nós poderíamos talvez dizer que a nossa Madre Teresa de Calcutá, do Mato Grosso, até 5.000 partos ela chegou a contar nos seus atendimentos. Então nós tivemos também na cidade, ela em Rondônia, até em Rondônia, Acre, Rondônia, ela esteve também levando o seu atendimento. E aí, numa das mensagens, uma das suas necessidades, Joana de Anjos então faz uma intervenção amorosa pelo trabalho que ela vinha desenvolvendo e intuiu um companheiro que pudesse ajudá-la. Foi o Peter, na Suíça, e ele conheceu Divaldo, e quando chegou então conseguiu localizá-la, isso na década de 80 para 90, foi em 94 quando nós a conhecemos. E Joana de Anjos então mandou uma mensagem dizendo que o trabalho dela, do trabalho da caridade, da promoção social que ela vinha fazendo, tinha conquista em alta esfera superior, e que foi ela quem havia intuído o companheiro para ajudá-la. E aí o Divaldo então buscou a encaminhá-la para a Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, e a equipe federativa, ao adentrar essa instituição para ajudá-la, os primeiros providenciamentos foram de auxiliá-la na legalização documental. E certa feita, perguntando para ela qual foi a grande dificuldade dela, que ela não pôde arrumar a equipe, o companheiro então perguntou. Ela disse: eu não tinha tempo para formar a equipe, porque a minha equipe era que Jesus mandava. Enquanto eu estava atendendo, as ajudas vinham espontâneas, e é verdade. Então, logo depois de 10 anos, junto com a dona Raquel, o grupo da federação, ela veio a desencarnar. E ao desencarnar, a instituição então teve a continuidade graças à intervenção amorosa do nosso órgão federativo, a Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, que hoje tem já, a instituição tem toda uma diretoria própria, mas sob a orientação e o encaminhamento conforme as diretrizes doutrinárias do nosso Estado, pela orientação da Federação. Então nós vamos passar um vídeo
que é um caso aqui citado, que faz parte hoje também para as nossas reflexões enquanto trabalhadores, tá bem? Meu nome é Lucineide Cardoso, trabalho na Federação Espírita, vai fazer 5 anos, tive 3 filhos, só tenho 2 filhas, tá? Meu primeiro filho é Luiz Cláudio Cardoso do Espírito Santo, Jaqueline Cardoso do Espírito Santo, Janaína Cardoso do Espírito Santo. Eu estava bêbada, aí eu estava pedindo ajuda, né, para vocês, porque meu filho tinha levado um tiro e ele ficou paraplégico, né, eu não tinha onde colocar ele. Eu bebia demais, né, eu não trabalhava, aí as minhas filhas começaram a prostituir lá no Zero, né, e usar droga, os 3, né? E aí eu fui pra lá com eles também, porque eu não tinha onde ficar. Da bebida não deixou que eu, né, continuasse pagando meu aluguel. Aí eu fiquei morando lá no Zé, porque eu comecei a beber desde 10 anos, né? Aí tá, aí eu casei, né? Deu uma diminuída na bebida, né? Mas aí o meu casamento não estava dando certo e eu continuei invernando mais ainda, né? Aí até chegou um ponto que eu não cuidava mais da casa, das crianças, né? Eu já tinha o guri mais velho. Aí eu peguei, estava grávida das meninas, não, as meninas estavam com 2 anos. Eu peguei e fui embora, né? Para casa da minha irmã. Aí fiquei morando com ela lá, né? Consegui uma casa, né? Aí eu peguei e ele pegou e foi até lá, queimou todas as minhas coisas, com meus documentos tudinho, né? Porque eu não queria mais voltar para ele, né? Aí eu peguei e fui pro Zero com as crianças, porque as crianças de lá já moravam no Zero. Elas começaram a ir pro Zero com 13 anos. O Zero é um ponto de prostituição e de droga. Quando eu conheci Estrequino, né, parece que Deus sabia que eu ia passar, porque eu não tinha uma casa, né, eu morava na rua, junto com os noiados, né, comia lixo, bebia água suja, e o Estrequino caçava sucata, né. Aí ele perguntou se eu tinha casa, eu falei que não, né? Ele falou, você é uma moreninha bonitinha, você não quer morar comigo? Aí parece que Deus falou assim, vai, sai daqui, né? Eu peguei e falei, tá bom, eu vou. Porque eu pensei assim comigo, eu não tenho casa para mim levar meus filhos para comer, né? Nem para dormir. Pelo menos eu morando com ele, eu tenho uma casa para mim, né? Levar eles para comer. Aí eles iam, comiam, tomavam banho e iam para a rua de novo para se prostituir e se drogar. Os 3, né? Os 3. Eu estava lá no Estrequino, né? E ele tinha ido pro Zero. E nessa noite eu peguei e falei para ele, falei bem assim, filha, não vai hoje não. Ele pegou e falou assim, mãe, eu vou. Aí eu falei, não vai não, fica aqui comigo, né? Ele pegou e falou, não, eu vou. Aí veio uns 2 rapazes. Aí ele pegou e foi com os 2 rapazes. Aí os caras queriam matar ele porque tinha, o nome dele estava na lista. 2 travestis que iam morrer. Aí acertaram a mão dele, cortaram a mão dele. Aí ele pegou e conseguiu escapar, né, todo ensanguentado. Ele foi até o ponto-socorro, deu ponto na mão, tudinho, e foi embora. Quando ele chegou lá em casa, ele falou, mãe, aí eu peguei e abri a porta, ele estava todo ensanguentado, né. Tá bom, eu cuidei dele, limpei tudinho, dei banho nele, né, pus ele para dormir. Aí ele pegou e eu estava deitada com ele, né,
chegou os policiais. Aí ele pegou e falou bem assim, chamou o Estriquino, eu queria falar com um menino que é lá do zero. Aí eu assustei, né? Falei, o que você quer com meu filho? Ele pegou e falou assim, não, só para ele reconhecer os caras. Aí ele falou assim, mãe, eu não quero ir. Aí eu peguei e falei, vai filho, vai. Mãe, eu não quero ir, mãe. Aí eu insisti e falei, vai. Quando ele chegou lá, eram os caras que tinha feito aquilo com ele. Né? Aí ficaram presos, né? Aí não demorou muito, eles pegaram ele de novo, que acabaram com ele. Aí nós estávamos lá, não demora muito, chegou, né, aviso que o Oscar tinha levado um tiro, já tinha mais de mês no hospital, eu não sabia, né, não é que eu não sabia, é que eu bebia tanto que eu não conseguia, né, entender o que estava acontecendo. Né? Aí quando eu fiquei sabendo mesmo que eu caí na real, já era tarde demais. Aí que eu fui, falei com o Estriquino foi lá na fundação. Eu não sabia que ele ficou paraplégico. Porque quem cuidou dele foi o pai dele. Não fui eu que cuidei. O pai dele não me falou que ele não andava mais. E aí eu peguei, as meninas comiam doce e colocou em cima da cama. E como lá no Estriquino era de tauba, então encheu de formiga, comeu os pés dele. Aí eu saí pra dentro, entrei pra dentro, fui ver lá como que ele estava. Cheguei lá, tinha horrores de formiga no pé dele. Comia, andava assim. Pegaram e levaram ele no ponto-socorro. Aí ele teve que ficar internado, porque ele estava com uma infecção muito forte nos pés. Ficou assim, praticamente uma criança, né? Paraplégico, dependendo da gente para dar banho, para dar comida, para se trocar. Ele ficou muito carente. E aquilo eu me apeguei muito com ele. Eu e ele, nós brigávamos muito, né? Mas com a doença dele, não. Ele ficou 3 meses internado. Os 3 meses que ele ficou lá, eu praticamente morei no hospital. Porque eu não ia para minha casa com medo de deixar ele, né? Toda vez que vocês iam lá, ele gostava, pedia para fazer prece para ele, né? É muito bom. Eu ainda estava bebendo nessa época, mas só que toda vida eu mentia assim, né? Que eu parei de beber. Aí eu falava bem assim, um dia eu vou parar de beber no escravo. Ele falou bem assim, um dia quando você estiver morta, porque mesmo você ou fazendo suas orações, procurando casa de Deus, você ainda bebe. Aí eu falei, mas um dia Deus vai me tirar disso. Eu estava lá no Estriquino. Eu deixei o menino em casa e fui beber. Aí eu cheguei, era uma quarta-feira, me lembro muito bem. Era uma quarta-feira. Eu estava lá no Estriquino, né? Bêbado. Aí a Silvia tinha ido lá em casa. Aí ela levou um vaso de uma rosa branca. Me lembro muito bem como se fosse hoje. Aí ela deixou lá, olhou o Luiz Cláudio, falou para ele bem assim, onde que sua mãe foi? Ele falou, mamãe foi beber, tá lá no Estriquino. Aí vocês me pegaram, eu estava lá na casa de uma colega minha.
me pegaram e me levaram. Falaram, Ney, vem aqui, vamos lá para a fundação. Eu falei, eu não vou para a fundação não. Eu tô surda. Não, você vai assim mesmo. Aí a Miriam pegou e falou, vamos, Ney, vamos com a gente assim mesmo. Aí me levaram, né? Aí eu fui, assisti a palestra. Aí terminou, você foi me levar com a Miriam lá em casa. Aí chegou lá, eu peguei, né? Entrei. Quando cheguei lá na cama, assim, ao lado da cama de Luiz Cláudio, eu vi o vaso de rosa, né? Aí ele falou bem assim pra mim, assim, mãe, aonde que você tá? Eu falei, eu tava lá na fundação. Mentira, você tá mentindo. Eu falei, eu tava assim. Ele falou bem assim, você sabe quem que veio aqui? Eu falei, não. Ele falou, a menininha Silvia veio aqui e me trouxe esse vaso de rosa. Bonito, né, mãe? Falei, é. Aí eu saí lá pra fora, né? Falei assim, falei com Deus bem assim. Falei, Deus, se ela não é nada dele, eu que sou a mãe dele, não preocupo tanto com ele como ela preocupa com ele. A primeira pessoa foi ela, foi ele. E daí, desde esse dia, nunca mais eu bebi. Nunca mais. Parece que Deus ouviu tanto a minha prece, sabe? Foi muito bom o meu momento lá, né? Apesar que eu não entendia muita coisa, né? Mas toda vez que eu ia lá, eu sentia bem, né? Eu me lembro, na primeira vez que eu fui lá, eu fui muito bêbada. Eu me lembro muito bem. Como você foi acolhida? Com muito carinho. Como sou até hoje, né? Com muito carinho. Ninguém discriminava. Eu ia nas quarta-feiras, né? Nas quartas, no primeiro domingo do mês, que é a terapia com as famílias. Aí tinha também o AA. Tinha o AA no terceiro domingo do mês. Era o AA. Eu participei, né? Mas aí trabalho na federação e é muito longe para mim. Da onde eu moro, né? Até eu ir lá. Você toma um passe, você ouve as palestras, você sente bem, você sente aliviada. Né? Eu faço estudo. Com um mês que meu filho desencarnou, eu tive que caçar serviço, né? Caçar o que fazer, tomar jeito, né? Aí a Cida foi atrás de mim para ver se eu não queria trabalhar com ela. Né? E aí eu comecei a trabalhar com ela. Aí eu fiquei 2 meses lá. Aí eu fui transferida para cá. E aqui estou até hoje. Aqui na Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Vai para 5 anos. 5 anos. Eu gosto. É muito bom. Eu fico na cozinha, eu ajudo, eu faço os bolos, porque eu gosto de fazer os bolos, né? Então eu faço os bolos. Eu faço café da manhã para o pessoal quando tem, né? A gente no alojamento, né? Ai, como que eu faço? Com muito amor. Com muito amor. Não me importa a hora que eu saio daqui, mas é tudo que eu faço. Na segunda-feira também é com muito carinho. Na minha casa acontece o evangelho, que é toda sexta-feira. No meu caso, assim, né? Que já tive muitos problemas, assim, né? A oração para mim eu sinto muito bem. Quando não faço a oração, eu sinto mal. Entendeu? Parece que está faltando alguma coisa. E é assim, ó. Eu pego, eu faço a prece, né?
Aí eu falo pro meu netinho, ó, agora você fecha os olhos que a vovó vai orar. Aí ele fecha os olhinhos dele e aí eu faço a oração. Simplesinha, rápida, mas eu dou conta de fazer. No meio de tanto sofrimento, né, eu consegui pelo menos, né, alcançar meus objetivos, que eu queria um bom trabalho, né, largar do vício, ver minhas filhas tranquilas, dormindo, porque às vezes a gente deitava para dormir, você não dormia tranquila. Hoje em dia eu já posso, né, dormir tranquila. Eu vejo a minha vida totalmente diferente. Nós vamos fazer uma técnica que nós fazemos ao término de todas as atividades lá na Fundação Espírita Rachel Stengruber. Na maioria das vezes, a maior dificuldade nossa é de nos entregar afetivamente. E, como o nosso Alírio colocou, ninguém compra isso na farmácia ou no mercado, né? Então, todo trabalho de entrega, ela é treino, né? É se esforçar. Então, é muito importante que nós tenhamos uma postura não invasiva, mas uma postura que desperte, que motive a nos entregarmos afetivamente. O Espírito André Luiz coloca que tudo passa pelo afetivo. Então, as pessoas que mais marcaram a nossa vida não foram pessoas que nos deram coisas. Quando deram as coisas, se deram com o que estava dando, mas foram pessoas que nos levaram a nos sentir gentes afetivamente. Antes de encerrarmos com essa técnica, nós queremos aqui externar à Federação Espírita do Estado de Mato Grosso a gratidão da presença de todos e aqueles que estão nos ouvindo, e em especial, muito do material que foi apresentado do professor Mário, nós devemos a uma pessoa muito querida que participou do movimento da implementação do trabalho da promoção social espírita na Federação, que é a nossa querida Arminda Miller. Então, nossa gratidão por toda a sua dedicação e o seu trabalho ao longo desses anos frente a essas atividades na nossa federação. Muito bem. Então, o que nós fazemos? Nós temos o abração. Como é que é feito o abração? É feita uma roda e todo mundo, de repente, ficam de mão dada, depois se juntam pela cintura e dá o abração. Mas quando nós estamos também no público, nós fazemos de forma diferente. E é o que nós vamos fazer agora. Então, nós pedimos agora que nós olhemos com todo carinho essa ternura que nós estamos sentindo agora, essa gratidão. Olhe para o companheiro ao seu lado, à direita, à esquerda, isso, com todo carinho, isso. Olha também para o de trás, isso. Pronto, agora pode fazer o que nós já estamos fazendo, pode levantar e abraçar carinhosamente, aí já estamos exercitando aí a entrega afetiva.